Olá, pessoal. Sou o professor Marcos Vinícius e esta é a aula de número 11 da disciplina Contabilidade de Custos, disciplina ofertada aí para o terceiro período do curso de Ciências Contábeis da UESP. Nós estamos aí diante da nossa unidade 2, né? A gente começa hoje a nossa unidade 2, Sistemas de Custeamento. Nosso tópico 1, sistema de custeio por absorção e departamentalização. Então, a gente chegou agora na unidade 2, em que, na unidade 1, estudamos a introdução à contabilidade de custo, né? Aprendemos todos os conceitos básicos de custo, para que a gente pudesse entrar nos sistemas de custeio. Tá? O que é um sistema de custeio? Segundo Martins, 2010, ele vai dizer que sistema de custeio significa forma de apropriação de custos. Né? Então, a forma como se apropria custos é o, o sistema de custeio escolhido. Né? É, e esses custos eles vão sendo apropriados aos diversos objetos de custeio. Tá? Então, aquele produto que é objeto de custeio na minha indústria, eu vou apropriar os custos àquele produto ou àqueles produtos, ok? E aí, essa forma de apropriar, ela dá-se o nome de sistema de custeio. Beuc e Bertot, 2000, na página 40, vai definir também sistema de custeio como um conjunto de procedimentos adotados, né, um conjunto de procedimentos adotados por uma empresa, né, deixa eu só colocar aqui, saiu, para o cálculo dos bens e serviços nela processados. Né? Então, você tem procedimentos que você vai adotar para calcular, né, esses bens e serviços que estão sendo processados, quanto que eles valem, né? Bruni e Famar, 2002, na página 35, vai trazer também referência ao sistema de custeio como as formas dos custos serem registrados e transferidos internamente dentro da entidade. Em resumo, é isso, pessoal. Falou em sistema de custo, é o modo que você vai escolher de como apropriar seus custos aos produtos. O quadro a seguir mostra as diferentes classificações dos sistemas de custeio. Né? A classificação ela parte, né, dessa teoria, tá? Apresentada nesse quadro 1 do Bruni e Famar, tá? Da obra deles. Então, aqui nós temos três características, né, para classificar um sistema de custeio: mecânica de acumulação, grau de absorção e momento de apuração. Por mecânica de acumulação, você tem o sistema de custeio classificado por ordem específica e por processo. Né? Por ordem específica é quando são transferidos, né, os custos, né, são transferidos para determinadas solicitações de fabricação, adequado para empresas que produzem bens ou serviços sob encomenda, né, apresentam demanda intermitente ou fabricação de lotes com características próprias. A gente vai estar trabalhando no próximo tópico sobre sistemas de acumulação, e aí a gente vai trabalhar exatamente essa mecânica de acumulação, tá? Ou por ordem ou por processo. A gente vai aprofundar mais. Aqui é só para a gente conhecer como que os sistemas de custódia vão sendo classificados. O processo, quando a empresa é caracterizada por apresentar produção contínua, com produtos apresentados em unidades idênticas, ou seja, a produção em massa e demanda constante. Tá? Então, se acumula custos por essas duas maneiras, a depender de como que se processa os produtos da empresa. Né? São produtos por encomenda, são enormes, existe um tempo maior, demanda um tempo maior para produzir, né? São unidades limitadas, né? Ou é por processo, ou seja, a empresa já tem o hábito de produzir aquele determinado produto em grande escala. Né? Então, a depender de como é essa mecânica de acumulação, você vai classificar o sistema de custeio.
o grau de absorção, ou você tem um grau de absorção, ou você tem o direto. O grau de absorção é quando os custos indiretos são transferidos aos produtos ou serviços. Tá? Então, absorve, né? A gente vai trabalhar daqui a pouco o custeio por absorção. Essa palavra absorção, ela vem de absorver, né? Ou seja, ela traz, né? Acumula tudo para si, né? Absorve tudo para si. Ou seja, todos os custos são absorvidos, tá? Tanto os custos diretos como indiretos, ou fixos como variáveis. Já o direto, né, é quando no cálculo do custo dos produtos ou serviços produzidos, apenas os custos diretos, isto é, os que estão associados de forma clara aos produtos, tá, são incorporados. Custos indiretos são considerados periódicos e lançados diretamente na DRE, não sendo incorporados ao cálculo do custo dos produtos e serviços. Ou seja, pessoal, no grau de absorção direto, ele traz, né, essa, essa ideia de, ou melhor, essa sistemática de colocar nos produtos apenas os custos diretos. E quando a gente lê custos diretos, a gente tem que lembrar o relacionado, né? O que se relaciona com o custo direto? É o custo variável, né? É o custo variável. Então, os custos variáveis, os custos diretos, eles são calculados no custo dos produtos. Já o custo indireto, ele é considerado, ele vai para as despesas, ele vai diretamente para a DRE. E quem são os custos? Os custos indiretos estão relacionados com quem? Com os custos fixos. Tá? Então, no grau de absorção, todos os custos. No direto, apenas os custos diretos ou custos variáveis. Ok? A gente vai, com o tempo, né? A gente vai entendendo melhor essa sistemática. E o terceiro, a terceira característica, né, é o momento de apuração. Daí nós temos os pós-calculados, que equivalem aos custos reais apurados no final do período. Então, todos os custos reais são calculados no final do período. Esse é o pós-calculados. Já o pré-calculados representa o custo alocado ao produto mediante taxas pré-determinadas de custos indiretos de fabricação, elaborados com base na média dos CIFs passados, em possíveis mudanças futuras e no volume de produção. Já o padrão é um custo cientificamente predeterminado, constituindo base para avaliação de desempenho efetivo. Aí representa o quanto o produto deveria custar. Isso a gente vai estar trabalhando na terceira unidade sobre custo padrão, tá? Que aí são características dos custos para tomada de decisão, ok? Bom, nós colocamos aí, então, que a partir desta classificação vão derivar os vários tipos de sistema de custeio, como por absorção, variável ou direto, tá? O custeio variável ele também é chamado de custeio direto. E por quê? Né? Exatamente porque ele não absorve todos os custos como absorção. Ele considera nos custos do produto apenas os custos variáveis ou os custos diretos, certo? Temos também o por atividade, né, que é o chamado custeio ABC, ou custeio pleno, também conhecido no Brasil como arrecadado. E outros, né, mas a gente esses são os mais conhecidos. Tá? A escolha do sistema de custeio deve ser efetuada levando-se em consideração os objetivos que devem ser atingidos, né? Pois dados extraídos de uma mesma fonte podem levar a resultados distintos a depender do método que você utiliza. Tá? Além disso, uma empresa ela pode utilizar dois métodos distintos, ou até mesmo três, tá? De acordo com os objetivos traçados, sempre avaliando a relação custo-benefício. Então, na questão gerencial, tá? É importante dizer isso, você pode estar utilizando outros tipos de custeio, tá? Como a gente colocou aí, né? Ela quer apurar os custos para fins gerenciais, então ela pode adotar o custeio variável, tá? Isso a gente vai estar estudando posteriormente. Porém, se a finalidade, né, é para fins das demonstrações contábeis, ou seja, é para atender o critério contábil, fiscal, né, é para atender o governo, fisco,
aí você precisa adotar obrigatoriamente o custeio por absorção. Beleza? Bom, o que que é custeio por absorção? A gente já comentou um pouco, né? Absorção vem de absorver, e a gente vai estar distinguindo ele do custeio variável direto, tá? Por essa ideia da absorção total, da absorção de todos os custos, tá? No custo do produto. Então, Martins vai dizer na sua obra 2010 que o custeio por absorção é o método de apropriação derivado da aplicação dos princípios de contabilidade. Daí a razão do governo exigir esse tipo de sistema de custeio. Tá? E ele vai consistir na apropriação de todos os custos de produção aos bens elaborados, e só os de produção. Isso é muito importante destacar. Tá? Os custos que estão ligados à produção, direta ou indiretamente, eles vão estar sendo apropriados aos produtos, tá? Todos os gastos relativos ao esforço de produção, eles vão sendo distribuídos para todos os produtos ou serviços feitos. Por este método, deve ser apropriado aos produtos todos os custos de produção, tanto diretos quanto indiretos, fixos ou variáveis. Essas terminologias, a gente estudou elas na unidade passada. Se alguém ainda tem alguma dificuldade, volta à matéria para você poder conseguir, né, entender o custeio por absorção e os demais custeios. Então, pessoal, todos os custos são absorvidos pelos produtos e considerados para fins de valorização dos estoques, tá? São chamados custos do produto, tá bom? Apenas os gastos genéricos, que não estão ligados à fabricação, como administrativo, financeiro de venda, não vão ser absorvidos, porque eles são despesas, tá? E aí, seguindo a lógica do custeio por absorção, utiliza-se o já estudado esquema básico da contabilidade de custos. Vocês lembram do esquema, né? Olha o esquema básico aí, né? Primeiro separa entre custos e despesas, depois apropria os custos diretamente, a redundância, né? Aos produtos ou serviços, e, em terceiro, rateia os custos indiretos. Esse é o, o esquema básico, né? Aí, neste tipo de custeio, os custos incorridos num período, eles só irão integralmente para o resultado nesse mesmo período, caso toda a produção elaborada seja vendida, e aí não há estoques finais. Tá? Já as despesas de ADM, vendas financeiras, etc., vão ser debitadas no resultado do período em que são incorridas. E aí, pessoal, o porquê do custeio por absorção ele ser o obrigatório, né? O que é considerado para fins contábeis, porque obedece o princípio da competência ou regime de competência, ok? Representando o custeio por absorção, tanto na indústria, né, na empresa de manufatura, quanto na empresa de prestação de serviço ou prestadora de serviço, a gente tem a figura 1 aí, tá? Que lá no livro do Martins, a gente só deu uma, né, deixou ele aqui com um layout bem mais apresentável, porém, ele está na página 25 do livro do Eliseu Martins, tá bom? Da obra de 2003. Então, essas duas figuras que a gente colocou como uma só, ele coloca lá como uma só, né? Uma do lado da outra, coloquei uma em cima e embaixo aqui para ficar maior e vocês poderem visualizar melhor. Então, nessa primeira imagem, nós temos o custeio por absorção, tá? Para empresas de manufatura. O que é isso? Para indústrias, tá certo, pessoal? Manufaturar é fabricar, industrializar. Daí, olha como é que acontece o custeio por absorção. Todos os custos, estão vendo aqui, ó? Todos os custos, seja eles diretos, indiretos, fixos e variáveis, eles vão ser apropriados aos produtos, ou seja, lá no estoque de produtos, na valorização dos estoques, estão todos os custos calculados, tá? Daí, esse estoque com esse custo já no seu valor é adicionado o percentual de lucro das vendas, né? E aí, no preço de venda está o
CPV, que é o valor, né, que vai ser contabilizado para identificar o lucro bruto da empresa. Você percebe que do lado aqui nós temos uma mini DRE, né, DRE simplificada, para mostrar que no custeio por absorção se absorve todos os custos e eles vão na venda para o CPV. Por que na venda? Porque o CPV é custo dos produtos que foram vendidos, ok? E aí você já conhece, né, a DRE, ROB ou ROL menos CMV, aí nós temos o lucro bruto, que é o LOB, e aí do lucro bruto a gente tira as despesas. Percebe que no custeio por absorção, as despesas ficam separadas e elas advêm de todos os gastos não relacionados com a produção, ok? Bom, na segunda imagem da figura, nós temos o custeio por absorção para empresas prestadoras de serviços. O que muda, né? O que muda é que ela não tem estoques, tá? Os custos, tanto diretos, indiretos, fixos e variáveis, vão compor o valor da prestação de serviço, obviamente adicionados aí, né, o lucro da empresa. Porém, esse custo para a questão de resultado, né, para determinação de resultado, aí ele vai aparecer no CSP das empresas prestadoras de serviço. E aí segue a mesma essência das empresas industriais. As despesas estão aqui, não tem nenhuma despesa relacionada à produção, e elas vão aqui, então, compor a DRE para a determinação do lucro da empresa. Acredito que por essas imagens vocês conseguiram entender o porquê do nome absorção. Todos os custos são absorvidos aos produtos. Na página 4, a gente tem aí a alocação dos custos, tá? E aí nós temos aqui dois autores que vão falar um pouco sobre esta alocação dentro do custeio por absorção, tá? Santos vai dizer que, no custeio por absorção, os custos diretos são identificados e apropriados diretamente. Os custos indiretos eles vão ser apropriados segundo diferentes critérios de rateio que a gente já tem estudado na unidade 1. Vamos aprofundar mais isso agora aqui na unidade 2. Tá? Leone também vai falar que o método de custeio por absorção faz a alocação dos custos indiretos com alto grau de arbitrariedade, o que é injustificável quando essas informações são utilizadas para fins gerenciais. É por isso que, para fins gerenciais, você vai lançar mão do custeio variável ou direto, porque ele é bem mais gerencial. E a característica é essa, pessoal. No custeio de absorção, por ele absorver todos os custos ao produto, os custos indiretos, em especial, eles vão com um grau de arbitrariedade para os produtos, ou seja, não há ali, por estimativa, não é uma certeza de que aquele custo, aquele produto realmente teve aquele custo, né, e aquele valor todo para si, tá? O custeio por absorção vai considerar os custos de produção como custo do produto, tá? Independente dele ser variável ou fixo. E aí, nesse tipo de custeio, o custo de uma unidade de produto vai consistir em materiais diretos, mão de obra direta e os CIFs, tá? Ele atribui parte do custo indireto de fabricação a cada unidade de produto, juntamente com os custos variáveis. A alocação dos custos indiretos vai ser realizada por esses rateios, que vão pressupor um juízo de valor, tá? E aí entra a subjetividade, que nem sempre vai estar próximo da realidade, né? Nós temos os procedimentos e características, tá, do custeio por absorção. E aí a gente traz na obra de Martins, 2001, 3 pontos básicos que se deve atentar quando se utiliza o custeio por absorção. O primeiro deles, identificação e separação de custos e despesas. O segundo é atentar para a apropriação dos custos diretos da fabricação dos produtos. E o terceiro, alocar os custos indiretos de fabricação dos produtos ou serviços. Ou seja, pessoal, atentar para o esquema básico de custos. Tá? Ele ainda apresenta a sequência em que os gastos são agregados, tá, em custos e despesas. Então,
é uma sequência, é uma ordem. Primeiro, você vai pegar os custos classificados em diretos ou indiretos, e aí você apropria os produtos. Depois, você vai pegar as despesas, e aí, pelo regime de competência, o que é isso? Só as despesas incorridas naquele período, e aí vão para a DRE. Os estoques de produto em elaboração e acabados, eles vão receber uma carga dos custos diretos e indiretos. Tá? No momento da venda, os custos relativos aos produtos negociados vão ser considerados como despesa e confrontados com a receita correspondente, possibilitando quantificar o lucro obtido. E aqui o que a gente está falando? É que em DRE tudo é despesa. Isso a gente aprende lá em introdutória. Né? Na introdutória 1, a gente já fala nos primeiros quando a gente apresenta a questão da DRE, né, de que o custo ele é custo enquanto calculado ali. Né? Depois que ele entra para o CPV, ele entra para a demonstração do resultado, aí ele vira despesa. Tudo é despesa. Então, é isso que está falando aqui, que são considerados como despesas. Tá? Só que já os estoques dos produtos acabados ou em elaboração, aí eles são denominados investimentos, né? E aí a gente já entendeu essa terminologia de investimento, que é um gasto ativado, né? Ele está lá no estoque, ele está ativado, aí depois ele vira custo e depois ele vai para o resultado como despesa. Os custos, por conseguinte, são transitórios, né? Isso que a gente está acabando de falar, uma vez que eles vão ocorrer apenas no processo de produção. O método é o único aceito para fins fiscais, tá? O método ou custeio por absorção. Pode a empresa utilizar outro método para fins gerenciais, mas obrigatoriamente, como já falamos, o método de absorção deve ser utilizado para apresentação ao fisco. Essa informação que é muito importante nas questões de prova, nas questões de concurso, e um grande diferencial para o método de absorção, tá? Porque ele é obrigatório, tá? Para o fisco. Tá? A legislação fiscal ela exige o uso desse custeio. Tá bom? Então, o custeio em que as empresas vão então, incorporar ao produto todos os custos ligados à produção, seja diretos ou indiretos. Os referidos itens são os que a legislação determina que sejam obrigatoriamente agregados e que não significam a listagem exaustiva e completa, tá? É aquilo que é contabilizado. Todavia, vai notar-se que a fiscalização está renunciando a certos gastos que são de difícil apropriação, tá? E esses gastos eles vão estar lá nas despesas propriamente ditas e não compondo o valor dos produtos, tá? Estes gastos, pelos princípios contábeis que regem o custeio de absorção, deveriam estar incluídos como custos, mas não estão por ser difícil de apropriá-los. Tá? Desse modo, com a sua não obrigatória inclusão para efeito fiscal, fica a empresa com essa flexibilidade, né, para definir os critérios que vão separar custos de despesas. Tá bom? Aí, pessoal, antes de entrarmos na departamentalização propriamente dita, né, que faz parte do custeio por absorção, tem umas críticas que são feitas ao custeio, apesar dele ser exigido pelo fisco, né, tratado, ou melhor, utilizado na questão contábil, né, existem algumas críticas. Os defensores desse método, desse sistema, acreditam que com ele os custos e as receitas são mais bem relacionados. Eles defendem que grande parte dos custos fixos compõe o custo de produção e que sem ele o produto não pode ser fabricado. Tá? E aí vale salientar alguns problemas que são gerados pelo custeio da absorção. Primeiro, os custos indiretos fixos são tratados como se fossem variáveis, uma vez que eles estão juntos, tá? Eles vão ser absorvidos juntos, todos os custos. E isso é um problema, tá? Você vai estar com um custo que é fixo e ele vai ser tratado como se ele variasse. Outro problema, alguns custos fixos vão para o balanço como ativo, né? E aí, por quê? Porque eles vão para o estoque, né, com o valor desses produtos. O terceiro problema é que o valor do lucro bruto torna-se menos útil e não proporciona números com formato útil para a decisão. Tá certo? Ainda no custeio por absorção, os custos fixos eles vão estar mesclados com os variáveis e vão estar ocultos no produto vendido e nos estoques finais. Então, essa lucratividade ela vai ser ocultada
por essa alocação arbitrária dos custos fixos. Outra coisa, se houver aumento dos estoques, tá? Alguns dos custos de fabricação fixos do período em curso não figurarão na DRE como parte do produto vendido, e esse valor, né, aumentado não vai compor. Estes custos, ao contrário, são diferidos para um período futuro e levados para o balanço como parte da conta estoques, né? Porque vai haver um aumento dos estoques, vai ficar nos estoques e não vai para a DRE para compor o lucro, né? E por isso esse lucro fica aí, no caso do lucro bruto, né? Ele fica, como foi dito aqui acima, como esse problema aqui, né? Ele não vai proporcionar um número útil, o lucro bruto fica menos útil, tá? Segundo Leone, embora todas as críticas feitas ao método para fins gerenciais indiquem casos específicos nos quais seu uso se faz necessário. O sistema deve ser utilizado, né? Por exemplo, para produtos sob encomenda, para novos produtos, tá? Mesmo que não haja ali um mercado já estabelecido, o método de absorção ele é utilizado para produtos sob encomenda. E aí acontece devido à facilidade que esse sistema tem para apresentar sistema apresenta em recuperar todos os custos diretos e indiretos e levantar a margem de lucro desejada, né? Além disso, por apresentar valores de custo dos produtos que não representam a realidade devido ao alto grau da arbitrariedade, como a gente falou, né? Esse sistema proporciona um mais baixo nível de representatividade para fins fiscais. Bom, os processos de contabilização de custos abordados pelo método de absorção, eles segregam as despesas que não são adicionadas ao custo, né? E estão diretamente lá no exercício, uma vez que os custos permanecem em estoque, quer de produto em processo, quer acabado, até a sua venda. Então, nessa figura 2, a gente percebe isso, tá? O fluxo de ocorrência dos custos de despesa nas organizações. Olha só, o que acontece aqui? A gente tem um gasto que vai ser separado entre custos e despesas, e aquilo que eu colocar como despesa não vai para o custo, não vai para a venda, não vai estar no estoque. Da mesma forma, aquilo que eu coloco como custo não vai para as despesas, não vai para o resultado do exercício, tá? Ele não interfere no resultado do exercício. Quando venda, né, quando vende, aí tem o CPV, que os custos vêm para cá, são vendidos. Mas aquela parte que está nos estoques, né, ela vai direto para o balanço e difere para o exercício seguinte. Dessa forma, conhece o que efetivamente foi gasto, né, utilizando de forma produtiva nominal. No entanto, é importante essa análise sintética do custeio por absorção. Número 1, os custos fixos existem, independentemente do volume de produção, né? Isso a gente já aprendeu, a gente está reforçando isso aqui. O custo fixo ele vai existir, ou aumentando ou diminuindo, ou não existindo produção, né? Eles vão estar lá. O que mais dos custos fixos? Custos fixos por unidade. Eles vão depender do volume de produção, ou seja, o custo fixo por unidade, ou seja, o custo fixo unitário, ele varia pela produção, né? Tão menor ele será, quanto maior for a produção, né? Quanto mais você produz, o custo unitário ele vai diminuindo, né? Por quê? Porque aquele valor do custo fixo ele vai sendo dividido para mais produtos e vai ficando a parte para cada produto menor, né? Em contrapartida, se um item de produção for pouco rentável, pior vai ficar a sua situação desde que o retire da produção, né? Já que os custos fixos são rateados pelos outros itens remanescentes. E 3, as bases utilizadas para o rateio são arbitradas e não se pode ter certeza de que está se empregando a técnica mais adequada, né? Então, essas são as críticas feitas aí ao custeio por absorção. Beleza, pessoal? Departamentalização. A gente vai dar apenas a introdução aqui nesta aula 11 e na aula 12 a gente vai estar trabalhando a departamentalização na prática e nos lançamentos contábeis. Tá bom? Só para dizer aqui ainda no finalzinho dessa aula que a departamentalização, essa palavra, né, a gente tem que ligar ela a departamentos, setores dentro de uma indústria. Beleza, pessoal? Quando se departamentaliza, esse verbo está relacionado a
dividir a empresa em setores, ou seja, a empresa tem setores e os custos serão apropriados por setores. Isso é da departamentalização a grosso modo, tá? E ela acaba sendo uma ferramenta utilizada pela contabilidade de custos para diminuir e melhorar essas arbitrariedades que existem, né? Essas injustiças de apropriação dos custos indiretos, né? Cometidos aí pela utilização das estimativas, que é, né, a crítica feita aí no custeio por absorção. Departamento é a unidade mínima administrativa para a contabilidade de custos, tá? Que é representada por pessoas, né, a MO, que é a mão de obra, e máquinas, né, são os recursos que a empresa tem. E, na maioria dos casos, desenvolvendo atividades homogêneas, né? Então, ou seja, são atividades parecidas, por isso que elas são semelhantes, elas estão dentro de um departamento. Se eu tenho atividades que são homogêneas, elas pertencem ao mesmo departamento. E aí deve sempre haver um responsável para cada departamento. Todavia, por mais que a maioria dos departamentos sejam constituídos, seja constituída por pessoas e máquinas, pode ocorrer sob a forma de pessoas apenas, tá? Também somente por máquinas, que vão realizar atividades homogêneas. E aí nós temos alguns exemplos de departamentos, tá? Ó, que a gente vai utilizar nas nossas questões, nas nossas atividades. Montagem, pintura, refinaria, almoxarifado, administração da produção, etc. Então, isso todos são setores, departamentos dentro de uma empresa. Os departamentos eles são divididos em dois grandes grupos, tá? Departamento de produção ou produtivos, são aqueles que promovem qualquer tipo de modificação direta ou indireta sobre o produto, tem seus custos apropriados sobre os produtos, tá? Então, o que é um departamento de produção ou produtivo? São os que estão ligados ali na transformação do produto, tá? Vai modificar o produto, tem um setor que vai fazer isso. Pelo mínimo que seja, existe um setor produtivo para isso, tá? E aí todos os custos dentro desse departamento vão ser apropriados aos produtos. Já os departamentos de serviços, né, ou não produtivos, ou auxiliares, é muito utilizada essa nomenclatura, departamento auxiliares. Ou seja, eles são departamentos, pessoal, né, que não recebem os produtos não vão para aqueles departamentos, tá? Ou seja, são aqueles que nem sequer recebem os produtos. Mas as suas funções são basicamente a execução de serviços auxiliares e não atuam diretamente sobre os produtos. Os departamentos de serviço, geralmente, eles não têm seus custos apropriados aos produtos. Tá? Logo, eles vão direto para o resultado, como é o caso da manutenção. Então, a manutenção é um departamento da empresa, tá? E, normalmente, os seus custos, na verdade, são despesas, tá? Dos departamentos auxiliares, embora eles executem serviços que auxiliam, né, porque eles vão executar manutenção em máquinas, né, os equipamentos ali. Todavia, é interessante chamar a atenção para a agregação dos custos nos departamentos de serviços. A apropriação dos custos nesse departamento não é tão clara, né, considerando que os produtos não passam por eles, logo não podem apropriar seus custos diretamente. E aí, em virtude disso, tais custos podem também ser transferidos para os departamentos produtivos, que são beneficiados pelos serviços desses departamentos de serviços. Tá? Na maioria das vezes, um departamento é um centro de custo, ou seja, nele vão sendo acumulados os custos, tá? Indiretos para posterior alocação aos produtos, ou seja, departamento de produção, e a outros departamentos, como os de serviço. E aí, pessoal, pode existir também diversos centros de custo dentro de um mesmo departamento. Tá? Por exemplo, um departamento de perfuração, eles são executados diversos serviços com o uso de 3 máquinas. E aí as hipóteses prováveis seriam o quê? Ó? Cada uma das 3 máquinas executaria todos os tipos de serviço. Nesse caso, a gente tem um único departamento e um único centro de custo. Tá? Mas, numa outra hipótese, cada máquina com capacidade de perfuração diferente, operada por pessoas especializadas, com cada produto passando apenas por uma delas. Tá? E aí, se os custos do departamento fossem altos, aí a gente devia dividi-los em 3 centros de custo. Se os custos forem relevantes, aí não. Aí você pode ter apenas um centro de custo. Tá? Sendo assim, conclui-se que o centro de custo é a unidade mínima de acumulação dos custos indiretos.
Para simplificar, a gente vai partir da hipótese de que cada departamento corresponde a um centro de custo. Lembrando que essa simplificação não ocorre sempre na prática, tá? Existe essa hipótese segunda aqui, tá? E aí, diante desse contexto, né, a departamentalização, é que a gente termina a nossa aula, de acordo com Martins 2003, existe uma metodologia de implantação do custeio por absorção, né, com a departamentalização. Ou seja, a gente já aprendeu o sistema básico, que é esses três aqui, ó, né, ó, esses três aqui é o sistema básico, esquema, perdão, o esquema básico de custo são esses três. Porém, é sem departamentalização. E agora, com departamentalização, ó, vem o ponto 4 aqui, ó, onde acontece o rateio dos custos indiretos, CIS aqui é custos indiretos, são comuns aos diversos departamentos, que é de produção de serviço. Tá? Em quinto lugar, nesse esquema básico, a gente escolhe a sequência de rateio dos custos acumulados no departamento de serviço e a distribuição nos demais departamentos. Em sexto lugar, e último, a atribuição dos custos indiretos, que agora só estão no departamento de produção aos produtos, segundo os critérios fixados. Beleza, pessoal? E aqui está a figura, né, que exemplifica tudo isso que a gente falou aí, de como acontece o método por absorção com departamentalização. Tá? Então, a gente vai encerrar essa aula agora e a gente volta com essa mesma imagem aqui na aula 12. Beleza, pessoal? Até lá. Bons estudos. Até daqui a pouco.